Então, galerinha, chegamos à página 297 do livro de vocês, onde nós estamos fazendo correções, né? E essas correções sempre têm uma explicação. Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa correção aqui. Por quê? Porque eu observei, quando eu fui fazer a correção individual das tarefas de vocês, que vocês, a grande maioria que me enviou atividade, não associou muito bem a charge ao que nós estamos estudando. Que charge, professora? Essa daqui, ó. Vocês estão vendo aí um homem, né, com roupas, calçados, né, uma roupa tipicamente europeia, calçados, chapéu, tocando uma flauta, né? E aí, essa charge é uma crítica, né? Que tipo de crítica? Que tipo de crítica, né? Se vocês observarem bem, o homem europeu, ele está vestido, calçado, né? Bem vestido dentro do conceito do que seria a charge para o período que estamos estudando. Atrás, no fundo da imagem, vocês vão ver um negro com uma arma, né, manual, né, um pedaço de madeira, vestindo. Aqui também tem uma faca, tipo uma faquinha, uma foicezinha, né? E atrás nós temos também uma pessoa correndo de outra etnia, se vocês prestarem atenção, não é negra. E lá no fundo uma pessoa mancando, né, usando muletas. Então, essas pessoas, tudo indica que elas estão indo atrás do europeu. Essa é a leitura da charge, tá bom? Se vocês forem para o livro de vocês, vai estar escrito assim, charge do século XIX, que representa um europeu imperialista e 3 homens de etnias não europeias. Então, ó, eu tenho um negro, provavelmente aqui eu tenho um indiano, né, um asiático, e aqui atrás não sei especificar para vocês. Então, 3 etnias que não são europeias. 3 representando um povo africano, como que o povo indiano, né, e assim por diante. Então, o que o europeu está fazendo? Ele está tocando flauta. Ah, professora, mas por que eles estão indo atrás? Né? Qual o objetivo disso? Não entendi essa charge. Então, a letra A pergunta assim, identifica os personagens e a maneira como eles foram representados na imagem. Eu já falei aqui, só mostrando a charge para vocês. Então, ó, a resposta mais completa vai ficar assim. O europeu, personagem maior em destaque na charge, o que vem aqui na frente, foi representado usando farda e tocando uma flauta. Os não europeus foram representados descalços, com vestimentos simples, portando armas e com muletas. Que tipo de armas? Armas manuais, né? E a letra B. O que a representação dessa charge pode indicar sobre o etnocentrismo europeu? Então, essa charge, gente, ela vai ela tem uma referência. Antes de eu dar a resposta, vamos lá na referência. Vocês já ouviram o conto do flautista de Hamelin? Então, eu vou fazer de uma forma bem resumida para vocês, porque os contos que eu encontrei são todos infantis, né? Então, vamos numa parte bem básica. Hamelin era uma cidadezinha lá no reino da Saxônia, onde hoje fica a Alemanha. E aí a cidade estava infestada de ratos, os ratos estavam comendo toda a comida dos armazéns, né? Os comerciantes estavam ficando preocupados, né? Porque os ratos estavam destruindo, né? O que tinha nos seus estabelecimentos em estoque e o que não tinha estoque também. E aí o rei, na época, né? Era o reino da Saxônia, né? Ali onde fica a Alemanha. O rei foi e teve uma ideia. Ele falou assim: eu vou pagar, né? Quem conseguir
acabar com os ratos, isso é um conto, tá, gente? É um conto de um folclore alemão, tá? Quem conseguir acabar com esses ratos, eu vou dar um prêmio em tantas, não sei quantas lá, moedas de ouro. Né? E assim o flautista apareceu com roupas coloridíssimas, né? Ele era um homem estranho. Ele foi, prometeu levar os ratos para fora da cidade, né? Acabar com os ratos. E aí ele começou a tocar a flauta e ele ia tocando, à medida que ele ia tocando, os ratos iam atrás dele, seguindo ele, né? E ele conseguiu dar fim aos ratos. Alguns, né? Cada conto vai dar um fim diferente, né? Cada tradução vai dar um fim diferente. A que eu li quando criança mostrava os ratos indo para o rio, morrendo afogado, entendeu? Algumas outras dizem que o flautista levou eles até o topo de um morro e eles foram caindo e morrendo. Então, assim, vai de acordo com o livro e o final, né? Só que o flautista não recebeu o seu dinheiro, né, as moedas de ouro, e ele ficou muito furioso. E aí, vasculhando os registros históricos, a gente encontra o seguinte, ó, o registro histórico mais antigo desse conto é do ano de 1300, ou seja, século XIV. Então, a gente está falando de Idade Média, né? Assim havia sido retratado em um vitral de uma igreja daquela cidade, mas acabou sendo destruído em 1660, lá no século 17 ele foi destruído, sobrando apenas relatos escritos. Desse modo, o mais antigo deles é o manuscrito de Lunenburg, entre 1440, né, e 1440 mesmo, que diz: no ano de 1824, no dia dos santos João e Paulo, em 26 de junho, por um flautista vestido em muitos tipos de cores, 130 crianças nascidas em Hamelin foram seduzidas e perdidas no local de execução perto de Copen. Então, aí algumas, né, versões históricas, esse aqui é uma cópia do vitral da igreja, tá? Essa é a imagem mais antiga conhecida do flautista, copiada da janela de vidro da igreja do mercado em Hamelin, na Alemanha. Então tem a igreja lá com vitral, com essa imagenzinha aqui, né? Você vê o vilarejo, tudo bonitinho. Aqui também nós temos uma imagem de um dos livros que conta, né, o flautista voltando, porque ele não recebeu o seu dinheiro, e ele levando as crianças embora, né? E aí o rei implora para que ele devolva as crianças, devolva os filhos para as famílias, para os seus pais. Então, dizem que esse conto do folclore alemão, ele ilustra bem, né, a forma como é feita a divisão entre as etnias aqui. Então, essa imagem do flautista aqui, ó, e os ratos o seguindo, e aqui, e as crianças o seguindo, ela foi colocada na charge aqui para dizer que o imperialista, o homem europeu, com as ideias de imperialismo, ele queria seduzir, entre aspas, né, e comprar de forma barata as outras etnias, levando eles a trabalhar por salários miseráveis, então eles eram exploradíssimos, até a morte. Então, se a gente for colocar a resposta dentro do contexto da charge, vai ficar assim: representa a ideia de superioridade do homem branco europeu em relação às populações dos países colonizados. Esta charge faz alusão, ou seja, faz uma referência, alusão à referência, a um conto do folclore alemão, no qual o homem encanta ratos de uma cidade tocando uma flauta, com o objetivo de levá-los até a morte em um rio, o que indica uma ação dominante etnocêntrica. O flautista, gente, ele dominou os ratos e ele dominou as crianças, segundo o conto, né? E conseguiu o que ele queria. No final da história, lá, se vocês quiserem pesquisar, é bem interessante. Na charge, né, o colonizador, né, o novo colonizador, que nós vamos falar sobre neocolonialismo também, nova colonização, que é o caso do europeu, ele se sentia superior às demais etnias representadas aqui, tá bom? E o fim dessas pessoas era o trabalho até a morte. Aí alguns vão se perguntar, mas isso não é trabalho escravo? É e não é. Porque o trabalho escravo ele não era remunerado, né? Aqui nós vamos ter uma remuneração nesse período. Então,
Por enquanto, nós vamos ficar por aqui, tá? Com essa correção da página 297, né? Fiz uma explicação sobre o flautista de Hamelin, que é a referência que a Charge usa, né? Então, depois vocês pesquisem aí, quem tiver interesse. E agora nós vamos para o próximo vídeo, tá? Não saiam daí.